Rua 57, número 50, sexto andar. Para muitos de nós, um endereço em Nova York. Mas é tão significante para Inélia Garcia, e direta e indiretamente, não importa, para nós brasileiros, porque foi nesse endereço que Inélia Garcia começa a sua trajetória no autêntico Pilates e que hoje tem o nome dela, Inélia Garcia. É com ela que conversaremos hoje, aliás, uma aula de vida. Por favor, preste atenção nos detalhes que essa professora, essa mestra, trará para nós no programa de hoje. Oi? Quando quiser falar com as pessoas, olha aqui, viu? Sí, sí. Alma, é lá, ok? Aí. Ok. Não vou esquecer nunca, meu primeiro aluno de Brasil de Pilates, Demétrio. Sí. Demétrio, não te vou esquecer. Olha, nós estamos aqui numa entrevista muito especial com Dona Alma Garcia, que vai conceder-nos uma entrevista inédita. Alma Garcia. Claro. Alma A Garcia. Alma é essa Não? lindeza, Isso. que é a companheirona da Inélia. A minha alma. E como a gente se... É tão legal ter um animal, né? Ter um cachorro, no caso, né? Dizem que os cachorros foi a bênção do divino, de Deus, para alegrar a nossas almas, os cachorros. Com toda certeza. Quanto tempo você vive com ela? E o contrário? Ela tem 6 anos, não? Mas antes dela, eu tive outra cachorra que se chamava Cristal, mi nuevo amor, que a Cristal conviveu e conheceu a Romana, ¿no? Romana adoraba, era una Yorkshire pequeña, a donde Romana adoraba dar aula, llegó a dar aula con él aquí, aparte, bueno, una convivencia. Dormía con a Cristal. Y esta se llama Alma Mía, ¿no? No Alma. Está con los olhinhos meio chorosos, que como cheguei de viagem ontem, então quando estou fora ela dá uma choradinha seguramente. Com justa razão, eu também choraria. Porque assim, o fato de estarmos aqui hoje é algo muito significante, muito emblemático. Já deixo, Inélia, a nossa gratidão por você permitir nos receber. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado com muito pelo seu carinho. Quando é para falar da contrologia, de Romana, Pilates, sempre há tempo. Nós estávamos vendo um pouco dessa sua trajetória, até porque eu sou um aluno de Pilates, eu convivo com isso 24 horas por dia, porque a nossa videomaker, ela é professora de Pilates, graças a Deus. E que eu está sou em todas aluno. as minhas mentorias. E é aluna da Inélia. Porque você é a referência do autêntico Pilates e controle não é só uma palavra, mas é um significado absurdamente condizente com o seu Pilates, né? Com o senhor Pilates. É a perfeita coordenação, não, de corpo, mente, espírito. Contrologia é uma arte, é uma ciência, é uma filosofia, um estilo de vida. Pilates es como nos podemos conectarnos con lo divino, cómo podemos tener un mejor relacionamiento con nos mismos a través de todo un proceso de autoconocimiento, a través del movimiento, do ejercicio. Bueno, o sea, es reconectarnos, es religarnos dentro de lo que es la vida, ¿no? De lo que es la vida. Do que é a vida. Valorizar a vida, respeitar a vida, cuidar a vida, agradecer pela vida. É uma eterna gratidão pela vida. Então, a contrologia nos leva a isso, não? Nos leva a respeitar a nossa vida, a cuidar a nossa vida, a ser responsável pela nossa saúde mental, física, emocional. E, bueno,
é corpo, mente e espírito. Então não fica só no corpo, na mente. Espírito é como você se vai, que trabalho que nós vamos fazer para desenvolver essa nossa espiritualidade, esse nosso contato com Deus, com o divino, que está dentro de nós, não? Então é um reencontro, não? Pilates é retorno à vida, mas esse retorno à vida nos leva a você se conectar de novo com isso que nós temos, esse genes que é a parte divina, não? Sem dúvida alguma. E outra referência, aproveitando o tema, o gancho, porque assim, a Inélia, a grandeza da Inélia Garcia para o Autêntico Pilates, e faço essa referência aqui porque você não é obrigado a sabê-lo, mas a Inélia tem essa referência, essa importância em nível Brasil e em nível mundial, e traz consigo a vida, porque você, em um determinado momento da sua vida, você incorpora isso tudo e transforma a sua vida. Sim. E isso começa há quanto tempo, Inélia? Isso foi no ano 93. Antes disso, me permita, porque você lá atrás já era educação física, né? Você vem da educação física. Eu sou professora de educação física formada pela Universidade de Chile. Já faz 46 anos que eu sou educadora física, 31 anos que eu já estou com o método Pilates, ou seja, queira ou não queira, a metade da minha vida, muito mais da metade da minha vida, ou toda a minha vida, esteve vinculada à atividade física, a movimento, a busca através do movimento por dar um significado, encontrar um sentido. O Pilates nos leva a dar um valor, encontrar um significado e dar um sentido a lo que você faz, ao movimento que você faz, a valorizar o movimento, o exercício que você faz, pelo benefício que você vai ter. Se você faz uma atividade consciente, os benefícios não são só no corpo, sino que é na mente, é dentro do coração, dentro da parte emocional. Então, o movimento permite conectar esses três corpos, permite integrar esses três centros do pensar, do sentir, do fazer, em busca de algo que é nosso autoconhecimento, estar mais presente com nós mesmos, estar mais presente de viver cada segundo de tua vida, estar nessa presença constante. E essa presença constante nos leva a respeitar a vida e a ter uma gratidão pela vida, por estar com saúde, por estar bem. Verdade. Então, acho que as pessoas hoje em dia não dão esse valor àquilo que é ter uma saúde completa, não? E Pilates é isso, a contrologia é saúde completa, mental, física, emocionalmente. Alguém um dia disse a você... Como foi isso, né? Você conhece o método Pilates? Você já fez Pilates? Como é que isso foi apresentado a ti? Como chegou a mim o Pilates? Eu tinha uma amiga que era jornalista dentro da parte do fitness, Vânia Balo, que ela tinha até uma confecção de roupas de aeróbica. Ela sempre ajudava a toda, na época 80, 90, não, da aeróbica no furor. Nossa. Então, Vânia Balo era muito conhecida, muito respeitada, porque ela fazia umas roupas de competição que eram únicas. Ela sempre estava ao dia, viajava muito aos Estados Unidos para ver quais eram as tendências dentro do fitness para trazer para o Brasil e falar para o Valdir Soares da Fitness Brasil e para nós professores, olha, está acontecendo isso nos Estados Unidos. E ela sempre chegava para mim e falava assim, Nélia, há uma atividade física nos Estados Unidos que é moda, que se chama Pilates. Todo mundo está querendo fazer Pilates. Você tem que conhecer essa atividade física porque é tua cara, tem tudo a ver com você. E eu não dava muita bola a ela porque isso é o que ela fazia. Não ia lá, falava para os professores, e os professores ficavam aceso. E ela sempre falava,
E Nélia, essa atividade, eu vejo ela e é ver a você, ver tua cara. Isso, ela tem tua cara. Bueno, um dia já de tanto cansaço, eu falei, Vânia, tá bom. Quando você vai de novo aos Estados Unidos, porque ela ia para os campeonatos, aí dia novo Estados Unidos, os campeonatos de aeróbica, se tem algo de pilates, me avisa. Bom, na hora. Ela já trouxe tudo para mim, e Nélia vai ter a convenção da IDIA, vai ter Met Pilates, você tem que ir. Falei, olha, faz tudo para mim, já que você vai ir, então vamos juntas, e você, vamos lá, estamos juntas na convenção. Ok. Eu chego lá na convenção, vem a minha primeira aula, e ela me fala, eu vou ficar aqui a teu lado para te traduzir, etc. Falei, tá bom, mas se atividade física, eu olho que dá para copiar, dá para imitar, dá para seguir. E começou a aula, que era uma aula, um workout de Met Pilates. Eu deitei na colchonete, eu comecei a fazer o de 100, que nem sabia que era de 100. Comecei a fazer os exercícios del Met e eu falei, uau, isto é diferente, isto tem a ver comigo, a Vânia está certa. Olha. Aí eu falei, mas que coisa é esta? Que coisa, que sensação diferente. Bom, terminou a aula e ele falou, e aí? Eu falei, é fantástico, eu quero saber mais disso. E ao dia seguinte tinha outra aula, eu fiz de novo, e eu tenho uma boa... 31 anos atrás, era mais jovem, então 31 anos a menos. Eu tinha uma boa performance, eu senti, falei, uau, esta coisa, e boa memória, tenho boa memória. Então eu falei assim, isto é maravilhoso. Aí eu pergunto para a menina, para a professora, escuta, aonde que eu aprendo isto? E ela me fala, olha, aqui há vários lugares, ela era de Colorado, da linha de Colorado, mas ela me falou assim, mas olha, você não fala inglês, há uma pessoa que todo mundo diz que é a melhor, que ela é a fonte de Pilates, mas ela vive em Nova York e dizem que ela fala espanhol. Olha. É uma pessoa de idade. Acabou. Só isso. Tá? E, bueno, eu acredito muito em Deus. Eu acho que não fazemos nada sem a fé, sem acreditar, sem sentir essa presença que às vezes nos guia. Eu nunca hubiese ido a Estados Unidos a ver que era Pilates, porque eu já era uma profissional aqui em Brasil, reconhecida, e em vários lugares do mundo, viajando com toda a parte de fitness. Então, minha vida já estava posicionada profissionalmente, não? Mas uno puede falar, yo quiero más, de repente las cosas mudan, ¿no? Hay que dejarse levar. Y ahí, como yo trabajaba en academias de danza, entonces en una de las academias que yo trabajaba, las personas acostumaban a ir todos los años a Nueva York en enero a hacer aula en diferentes escuelas de danza, que son academias de danza de lá. Então, os professores daqui precisavam ir a pegar as coisas novas, a treinar para ter conteúdo para o ano, sim, não? Para os alunos. Aí eu falei, olha, eu vou com vocês. Então, havia uma pessoa que se encarregava de todo isso. Quantas aulas de Martha Graham, na Academia Martha Graham, da STEP, de diferentes academias. Aí eu falei com a pessoa, falei, olha, eu quero ir lá, expliquei tudo. Eu quero fazer Pilates, me falaram que hay uma pessoa, mas eu não tenho nada. Não tenho endereço, não tenho nada. Não se preocupa, nos vemos. Tá bom, me despreocupei. Chegamos a hora que todo mundo ia embora, todo mundo no avião, todo feliz, chegava a Nova York, um hotel maravilhoso. Al día siguiente viene la encargada, la persona distribuyendo ya todos los tickets de las aulas de jazz, de moderno, de Graham, de Tyler Twapper, etc. Olha que fase essa do... E aí eu falei assim, falei, olha, não encontramos nada de Pilates. Aqui não encontramos nada. Mas aqui há umas classes para que tu hagas na STEP ou alguma classe na Martha Graham, na escola, que eu fazia aqui em São Paulo com a Clarissa Albunjanra, com a Penha de Souza.
Bueno, aí eu fiquei louca. Todo mundo feliz. Eu falei, que é isso? Um frio terrível. Todo mundo feliz, já indo-se para o outro dia para a aula. Aí eu saí a caminhar. Falei, não quero saber, vou sair a caminhar. Que coisa, meu Deus. Olha, não dava para ver, como estava nevando, da quantidade de neve, você não enxergava a calçada da frente. E aí, a todo isso, vêm jornalistas, porque era uma nevasca enorme, não havia metrô, não havia ônibus, não havia táxi, não havia nada. E me lembro que nessa época chega para mim e me diz, você não quer dar uma entrevista com o jornal daqui do Brasil? Eu falei, eu não quero saber do jornal do Brasil, não quero saber nada. Eu estava preciso achar. Não tinha nem bola, tá? Aí outra menina de atrás pegaram na... Ok. Aí chegou um momento que eu estava com tanto frio que eu falei, preciso tomar um café, preciso tomar um chá, alguma coisa para me esquentar. E começo a ver assim, depois de haver caminhado um monte, não? Olhando para todo lugar, para eu pegar um café aonde. E eu dava aula aqui em São Paulo, na academia Step de dança, da Roseli Caliero, da Cecília, da Regina, aí na João Mora, era muito conhecida. Muito. E de repente eu vejo assim, Step. Step. Eu falei, Step. Havia Estou em casa. Havia professoras que estariam fazendo aula lá. Aí eu falei, então deixa ir a ver lá. Não, toda academia tem para tomar um café, que sei eu. Bom, e subo, havia uma porta, subo, aperto, e eu apertei errado, apertei o terceiro, o quarto andar, apertei o sexto andar, não sei que andar desse prédio. Meu Senhor. Aí eu salgo um corredor, falei, um corredor para cá, sem graça, só porta. Aí comecei a procurar nessas portas, a Step, não? E aí quando eu me encontrei de Pilates, Estúdio, New York, Authentic Pilates, aí eu entrei. Mas para mim, galera, eu pensei que Pilates era só chão, não? Que era a vivência que eu havia tido lá em San Diego. Que é o Pilates solo. É Pilates solo, de mat. Quando eu abro, era um estúdio, que eu nunca em minha vida pensei que Pilates teria aparelhos, não? Sim. Aparelho. Aí abro a porta e vejo Cadillac, Reforme, pessoa uma em cima pendurando, outra no Reforme, outra no MET, com alunos, cada um trabalhando individualmente. Uau. Tá? E aí eu quedei, falei, não é possível, que é o que é isto? Acho que estou errada, não estou errada. Parecia aparelhos pré-históricos, não? Uma coisa assim incrível, medieval. Medieval. Não? Bueno. Quase inquisitório. Guilhotina. Ok. E aí eu começo a tentar, com o nada de inglês que falava. Então, mas essa. Começo a perguntar que, olha, eu estou procurando uma pessoa de idade, que aqui, não sei qual é o nome, mas dizem que ela é muito boa, que dá Pilates, que fala espanhol. Não conheço. Ok. Aí falou, você não quer fazer uma aula? Eu falei, eu quero fazer uma aula. Era uma coisa, imagina, você entrar em um estúdio que você nem pensa que era esse universo Pilates. O universo para mim já era grande com o trabalho de chão, de solo. Imagina você entrar em um estúdio completo, grande, para todo. E nesse momento... Que era o aparelho do Sean Gallagher, não? Que ficava na 42, do Sean Gallagher. E depois de aí que eu me levei uma grande surpresa, porque eu pensei que era uma coisa simples, que seria o MET, que já para mim achava fantástico. E descubro que Pilates não é só isso. Pilates é um estúdio com todos os equipamentos, aonde os equipamentos eles foram confeccionados, criados por Joseph Pilates para ajudar aos professores a levar al alumno a ejecutar los movimientos de una manera que trabaje la fuerza, la flexibilidad, un equilibrio muscular, que vayan a un equilibrio también del cuerpo, y bueno, y así por diante. Mas olha, pera, volte um pouco, porque se a surpresa foi tamanha, porque essa história tá legal pra caramba, porque você não chegou na romana ainda, né?
que é a Eu senhora cheguei ao velha, estúdio, não? que era professora e que falava espanhol. Claro. Aí alguém te indicou, a Romana não é aqui, é no outro lugar. Não, aí eu fiz uma aula, aí a menina falou assim, com que professor, porque estavam todos ocupados, nesse momento não havia professor livre, com que professor você gostaria de fazer uma aula? Aí eu fiquei, só um minuto, aí eu comecei a olhar um, a olhar o outro, tá? E, bueno, alucinada de ver um padrão de movimento que era totalmente diferente a lo que eu tinha concebido como professor de educação física, Sim. dentro do fitness, que não tinha nada a ver com nada, nem com dança, mas que a la vez quizás seria todo, não sei, não? Então eu estava alucinada vendo os aparelhos, bueno. Aí eu falei, eu quero fazer com esse professor. Aí falou, mas você vai ter que esperar uma hora. Falou, não, eu espero uma hora, porque para mim era estar vendo o melhor filme da Netflix, alucinada, assim, uau, tá. Eu fico imaginando. Aí eu faço com o professor, aí eu começo com o professor. Olha, aí começo a minha história. Olha, eu estou procurando uma pessoa, não sei qual é o nome, que ela dá formação, que ela fala espanhol, que ela é de idade. Ele era um francês. Eu não falava inglês. Ele falava péssimo inglês. Eu nada de inglês. Espanhol, entre espanhol e italiano, entre tudo. Bueno, aí eu comecei a aula, entrei no futebol, eu falei, uau, mas esto es una cosa diferente que lo que era o chão. Ahora tem um resorte, tem mola, não? Que é o que é isso? Bueno, aí eu parava a aula, falava e voltava de novo. Escuta, mas você tem certeza que não conhece uma pessoa? Não, não, acho que não. Passava, parava de novo, colocava a caixa. Agora eu sei o que ele estava fazendo. Nesse momento não sabia nada. Eu só estava alucinada como um aparelho tão diferente te levava a sentir sensações, emoções, trabalhar o corpo com uma conectividade completa. Bueno, aí chegou um momento que eu acho que já deixei a ele meio saco cheio. Aí falou, para aí, senta. Como que é a coisa? Como que é? O sea, tipo, a ver, deixa eu prestar atenção em você. Aí eu volto a explicar, falei, olha, eu amanhã eu tenho uma aula com uma pessoa de idade. Eu acho capaz que ela fala espanhol. Senhor Jesus. Mas eu tenho aula às 7 da manhã com ela, e então nos podemos juntar em tal lugar, me deu o endereço, mas você tem que estar lá às 6:30, porque às 6:30 eu tenho que já subir para, tipo, se preparar. Uhum. E aí eu falei, ok, janeiro, Nova York, 6:30, é escuro, tá? É noite. Aí eu estou lá, 6:30, na porta, na 57, número 50, entre a Quinta e Sexta Avenida, em Manhattan. Aí eu vejo ao professor, está chegando, entramos, sexto andar, se abrem as portas, aí ele me fala, eu tenho que ir a trocar-me de roupa, porque tenho que fazer aula com essa senhora. Aí me traz, nós passamos pela recepção, sala de estar, havia um espaço, e fala assim, ó, aquela senhora que está lá na janela, no outro lado do estúdio, ela se chama Romana. Ela é a professora. E a Romana estava vendo, porque estava nevando, estava frio, estava vendo a neve debaixo, tá? Ela olhando pela janela. Aí eu cheguei e falei, uau. Então ela, baixinha, bonitinha, mirando a janela. Aí eu fui caminhando para ela se vira para mim, começa a caminhar para mim, e aí ela me fala, eu sonhei que você viria, eu sonhei com você. Ah, para. Aí eu cheguei, me deu um arrepio total, falando em espanhol, tá? Não era em inglês. E eu falei, senhora, eu la estou procurando por todo Nova York. Aí, bueno, aí nos apresentamos, ela me saluda muito calorosamente, ela era muito... A Romana era uma pessoa muito especial. A Romana era um ser humano único.
Ela acho que veio a este mundo para servir, para ensinar e para venerar e guardar quizás o legado de Joseph Pilates. Tá? Eu acho que isso foi a missão dela, a função dela, até que ela morreu. Tá? Y ahí me pregunta qué es lo que yo quiero, qué que tú quieres de mí, ¿no? ¿Qué quieres? Yo falei, eu quero aprender Pilates. Aí ela falou, tá bom, eu vou ensinar Pilates para você. Sim. E aí que começou a nossa história de professora, de maestra, alumna. Y bueno, ahí ese día mi vida mudó. Ese día, 6 de janeiro, às 6:30 da manhã de 1993, quando conheci a Romana, da maneira que ela me acolhe, me pergunta que é o que eu quero dela, e no momento que eu falo, eu quero aprender Pilates, quando ela responde, eu vou ensinar, eu senti que aí, em minha vida, teve uma divisão assim de águas, porque daí eu comecei a sentir o método e com aulas com ela, não? E bueno, eu falei, wow, isto é uma coisa, é como um vírus. Você não dá para parar de pensar, nem de sentir, porque você está fazendo aula, está pensando, sentindo e fazendo. Termina a aula e continua teu corpo respondendo, mas tua mente fica pensando. E tua emoção do corpo, que sei eu, teu coração, ele não para, ele vibra, ele está tudo. Então, acho que esse dia foi que cambiou minha vida. E eu agradeço a isso. Nossa, imagino. Eu fiz, fazendo aqui um recorte, porque enquanto você falava, eu lembrei do maestro Eleazar de Carvalho, e eu entrevistando ele um dia no festival, e ele diz assim, a música ela é consagradora porque ela une povos. Temos aqui uma pianista chinesa, um oboísta americano, o violinista alemão. Então a música congrega todas essas energias, essas culturas, e se transforma num elemento de comunicação humana. E quando você fala... De união, não? De união, também, principalmente. A Romana é russa, você é chilena, o professor era francês, né? O Pilates alemão. Você está mexendo no microfone aí, hein? Tá fazendo barulho. Vou trocar para cá. Ah, tá vendo? Que eu vou sacar isso que já me deu calor. Ah, é? Perdão. Deu algum problema? Não. Não, a gente corta. Depois você emenda. Edita, faz tudo isso como corresponde. Pode deixar. Deixa aqui. E ele dizia isso. E eu tive esse insight quando você fala desse encontro de vocês. E que o Pilates, né, o todo do Pilates, ele permite isso também. Pilates, sim. Pilates integra povo, integra mentes diferentes, corpos diferentes. Pilates, eu acho que ele une a las personas, unifica a las personas, monta comunidades, não? Pois é. Valores, porque você traz isso tudo, até para acelerar um pouco, porque a história dela, meu Deus. Mas essa construção após isso, né, da Romana, a parte empresarial tua, ela é consagradora e é o que é hoje, pelo método Authentic Pilates e pela sua interferência como pessoa, como profissional, como empreendedora, no Autêntico Pilates e Nélia Garcia. Então, se você, mais uma vez, não é obrigado a sabê-lo,
mas você ser formado pela Enélia, você estudar com a Enélia, você fazer cursos com a Enélia, você ser aluno dos alunos da Enélia, porque tem mais uma, né? A Romana disse a ela que ela é a teacher of teachers. Sí, Então eso. é a professora dos professores. Ela dio ese título para mí, fue el único título que dio para todo en el mundo. Claro que ahora a filha Shari Mejía, ¿no? A filha de Romana, seguramente, ella, no, seguramente no, ella tem sua equipe e obviamente está dando título, mas meu título de professor de professores, para eu ensinar, para eu formar, tornar persona em profissionais do autêntico Pilates, para manter o legado de Joseph Pilates de Romana, é Romana que me deu esse título. Acho que isso diz muito. Que diz muito? A confiança de Romana. A confiança de Romana que seu legado dentro da contrologia, dentro da qualidade de formação, do amor, da dedicação, do respeito às pessoas, ela sabe que ficou em Brasil. Ela falou para mim, meu legado, meu trabalho fica em Brasil. E eu acho que isso para mim é uma responsabilidade, é um comprometimento, é uma coisa de honrar a uma pessoa. Nossa. Que deu a sua vida trabalhando com o método, preservando esse legado para as próximas gerações. É até emocionante, porque a gente tem, mais uma vez, fazendo uma ponte para os atuais momentos do planeta, né, e Brasil. Porque quando a Romana transfere para você isso tudo, e ela sente que você absorveu, principalmente em nível de honra, esse patrimônio, porque a Romana é a aluna direta do senhor Pilates, como a Enélia. Poucas vezes eu ouvi a Enélia falar Pilates, ela fala senhor Pilates. Então a Romana é aluna direta, ela é a descendência direta de todo esse ensinamento do autêntico Pilates, do Joseph. Então, quando ela fala para você que você vai ser a responsável por tudo isso, ela diz uma outra coisa também muito importante para os dias de hoje: coloca o teu nome. Claro, claro. E você não havia percebido no momento isso. Essas são coisas que eu vejo que a Romana tinha uma visão do futuro, não sei. Ela era uma pessoa muito especial, muito sensitiva. Então, a marca, quando começamos aqui em Brasil, é de Pilates Studio Brasil, Authentic Pilates. Ponto. E o logo. E chegou um momento que a Romana falou assim: eu quero que coloques no Authentic Pilates o teu nome. Eu falei: não, Romana, para que meu nome? Melhor o seu nome. Aí falou assim: não, meu nome não, porque meu nome no futuro te vai dar problema. Eu não entendia nada. Eu quero o teu nome, porque tu aqui em Brasil já eres respeitada como profissional. Tu já tienes, eu tinha 2 academias, então eu tinha uma ideia, mais ou menos, que o que seria ter uma empresa constituída como corresponde, ter funcionários, ter equipe de professores, ter responsabilidades tributárias, tudo. Então, ela chega e fala assim: não, tu vas a colocar o teu nome, porque teu nome aqui em Brasil é respeitado. Ninguém me conhece. Falei: não, Romana, eu falo de você para todo mundo. Ela falou: não, é teu nome. E olha, se ela houvesse deixado, colocado Authentic Pilates, Romana Krzyzanowska, quizás teria problema hoje em dia, em todo esse contexto do Pilates, que hoje em dia, em vez de agregar, está todo mundo... É algo diferente, algo diferente. Então, é um problema, haver, né? E a Romana falou: vão haver muitos Pilates, muito Authentic Pilates, mas não vão ter Inélia Garcia. Eu achei, nessa época, que não correspondia, eu me demorei em colocar. Aí falou: Inélia, depois veio de novo: por que não colocaste ainda? Aí quando fui a Nova York: Inélia, arrumaste? Não, Romana,
Então, se tu não coloca, eu não vou dar o módulo ou seminário que corresponderia à turma de certificação desse momento. Creo Ela que era brigou mesmo, hein? segunda turma, segunda, Olha. terceira. E aí eu tive que colocar. E hoje em dia, eu falo, podem haver muito Authentic Pilates, mas o ensino de Romana, o amor de Romana, a seriedade, a responsabilidade de manter o legado, realmente está em Authentic Pilates e Nélia Garcia. Desgraciadamente estou falando meu nome, mas eu acho que hoje em dia tudo mudou, tudo mudou. Hoje em dia há uma preocupação mais de muito egocentrismo, de muito eu, de muito se querer mostrar e não se preocupar de que Pilates não é se mostrar. Pilates é ensinar as pessoas para que eles cuidem seu corpo, para que tenham uma melhor saúde e para que eles sejam felizes. Porque uma pessoa que não faz atividade física e você la compara com uma que faz, a qualidade de vida é diferente. A vida, como circula em um e no outro, é diferente. Por isso que Contrologia, quando Pilates cria os 34 exercícios de Sean del Med, ¿no? E escreve o livro, era Retorno to Life, ou seja, retorno a la vida. Como a través, el señor Pilates era convicto que tú haciendo los 34 ejercicios del MED, aunque en el inicio capaz que no vas a conseguir hacer los 34, mas con paciencia, con perseverancia, ¿no? Con respeito a teu corpo, a tener una vida mejor, lógicamente que você va a conseguir sí hacerlo. Y él los crió para que uno lo hiciera eso en su casa. Ou seja, para que você todos os dias movimentasse teu corpo. Tá? Ô, Inélia, uma coisa também que me ocorre aqui, assim, o que você entende, de que forma que o Pilates construiu isso? Qual a referência dele, onde ele foi buscar isso e permitiu, né, essa genialidade transformada em autêntico Pilates? Bom, Pilates teve uma infância muito complexa com respeito a debilidades físicas, doenças, não? Então, isso fez com que ele sempre começasse a procurar o que eu faço para eu poder estar melhor, ser mais saudável. Então, essa realidade de Joseph de estar com uma saúde, filha. Oi, vem cá. Mamãe, vamos brincar um pouco. Você está aí dando entrevista para esse rapaz. Quando a Alma chegou à minha vida, era desse tamanho. Este foi o primeiro brinquedo dela. E ela, hasta agora, lo tem, não há jeito de eu trocar. Ainda? Não, filha. Ela me lo trae. Cuando trae eso para que yo la tome en los brazos y le dé un poco de atención. Entonces, volviendo. Entonces, Joseph Pilates, como era una crianza débil, frágil, de saúde, él no se abandonó a eso. Entonces, él comienza a estudiar, a treinar. También ven pelos pais y también por un contexto de pós-guerra, ¿no? Y da guerra. Isso é um negócio. Entonces, donde había muchas infecciones, las personas, mucha pobreza, mucha gente aglomerada morando junto. Entonces, donde las personas realmente vivían en condiciones insalubres. Entonces, dentro de eso, o governo alemão começa a montar tipo escolas de movimento para que as pessoas se muevam, não? Tanto é que o pai do Joseph Pilates frequentava isso. Então, daí que também veio essa visão de fazer atividade física, não? E dentro disso, ele começa a praticar e a estudar de una manera intuitiva, ¿no? Todo lo que es a arte da Grecia, a arte da China, do Oriente, ¿no? En cuanto a movimiento, en cuanto a conceitos
de que o movimento não é só para o corpo, sino que também para todo e principalmente para a circulação, porque a circulação é essencial para você ter uma boa saúde. Então, dentro da filosofia do método, que é um estilo de vida, ele está baseado em conceito muito claro, em ideias da China, do Oriente, da Grécia, das diversas civilizações antigas, aonde ele deve haver tomado o conceito de como é importante ter um corpo sano para uma mente sana, como é importante ter um bom relacionamento com teu corpo para que você consiga brilhar, evoluir como ser humano, ser humanamente melhor, não sei. Então, Pilates deixa muitos conceitos e muitas ideias que hoje um instrutor de Pilates tem que saber essa maneira de pensar do Senhor Pilates. Então, preocupar-se mais da qualidade do movimento que da quantidade, menos é mais, e assim por diante. Há muitas coisas, muitas frases de ele que nos levam, que são muito atuais, que são, se você vê os livros de Joseph Pilates, Tua Salud y Retorno a la Vida, y las críticas que le hace para el gobierno, para las instituciones que rigen, que comandan una nación, un país, son las mismas de ahora. Entonces Pilates no es moda, es hoy, es hoy. Hoy as pessoas vivem com uma carga de estresse terrível. Hoje as pessoas não têm uma saúde completa. Hoje os jovens, eles não estão nessa busca de como ser melhor como pessoa, como cidadão, como ser humano. E, bueno, Pilates esse era o objetivo geral, através do movimento, através do exercício. O poder que tem, vamos falar, a atividade física para nós seres humanos. Algumas coisas acontecem em periférico. Mas, enfim, Inélia, é muito maluco isso, porque ele é tão atual quanto em 1945, quanto em 1960, né? Exato. E quanto Pilates não é moda. 2049, porque, gente... E eu acho que no futuro, da maneira como estão vivendo as crianças, da maneira como estão trabalhando as pessoas, que a maioria do tempo é sentado, sem movimentar o corpo, eles vão perdendo essa motricidade, vão perdendo esse controle motor, vai perdendo-se a força, a mobilidade articular, a agilidade. Então, o único que se vai poder fazer é Pilates, e seguramente os pré-Pilates, porque por onde nós vamos começar a construir uma corporalidade, uma consciência de novo do corpo, sabe? Traê-lo à vida de novo. Sim. Olha como é importante o nome que deixou ele em um dos livros, Retorno à la Vida, para você recuperar o que é algo natural, que nós perdemos. Pilates, todo o que ele faz é muito natural, porque o método te leva a vivências através de movimento, de exercício, que é trabalhar o teu desenvolvimento neuropsicomotor. Desde o momento que você está no ventre da mãe, em um round, até ficar em pé, é o que é a hierarquia dos exercícios do método. Como trabalhar a coluna nos diferentes planos, a importância primeiro do plano sagital, do round, do endereçamento, endireitamento, como eu passo a las lateroflexiones, a las rotaciones, para ir a las extensiones y grandes extensiones. Entonces, el método Pilates para las crianças do futuro é retomar seu processo de desenvolvimento neuropsicomotor para eles poderem ter um corpo funcional para fazer as coisas do dia a dia. Essa intensidade tua, esse envolvimento teu, eu estou lembrando aqui também algumas aulas que eu vejo
meio que paralela à Ana, né, minha esposa, que ela, né, comunga isso. E você... Que é apaixonada pelo método, Sim, Ana Rosa é apaixonada. E aí eu lembrei de você lá na aula, que você diz assim, e agora alonga o corpo. Algumas, né, não são essas as palavras, mas enfim. Mas você dá uma métrica sonora à extensão do movimento e fala, você é uma coisa assim que vai lá, né, na extensão do corpo, né? Você mexe o braço, estica, e aí quando você fala, né? É porque você tem que usar o vocabulário, usar a voz para você dar ao corpo um movimento com uma dinâmica, com um significado, com vamos falar assim, activar esse corpo, activar essa fibra muscular, activar essas articulações dentro de lo que sea una continuidad, una cosa que sea natural, fluida, ¿no? Pensando en los principios del método. Entonces, un profesional de Pilates, ¿no? Él tiene que trabajar las características de las competencias. Y una de las competencias es si el vocabulario, la entonación, la expresividad gestual, corporal, porque você tem que dar emoções, sensações para o aluno, para que o aluno sinta o movimento, para que o aluno dê o sentido que corresponde a cada movimento. O professor é o que tem que colocá-lo na melodia, e a melodia quem que dá é a parte verbal, é a parte de comunicação, não? Então, como eu me comunico com teu corpo? Porque eu tenho que falar a teu corpo, eu tenho que dar sensações, estímulo a teu corpo, porque essas sensações, esses estímulos, vão a ir ao cérebro. Lá se processa, e aí vem o gesto motor. Por isso que é um trabalho, é um método de condicionamento físico e mental. Como o professor vai ter que dar ao aluno sensações, estímulo, trabalhar essa parte sensorial para mandar essas informações para a tua massa gris, para tu cérebro. Lá se processa e vem a resposta. Que resposta? Vai depender da qualidade do estímulo que dá o professor. Então, por exemplo, se você vai a uma academia normal a pedalar, ou a fazer uma bicicleta, o estímulo sensorial é ridículo, é nada. Então, por isso que você entra no piloto automático e fica uma hora assistindo um filme, fone, Instagram, etc. Em Pilates, esquece. Não tem nada. Porque a primeira coisa que você vai ter que estar é em presença com teu corpo. Usar a concentração para trabalhar os aspectos psicológicos de tua mente. Trabajar tudo, a tuas inteligências, a tua memória, a todo lo que es a imaginação, a criatividade. O professor com a voz vai colocar mais desejo, mais motivação, mais foco, mais força de vontade para o aluno se mexer com mais presença, com mais qualidade. Então, tudo isso você tem que trabalhar, desenvolver, e você não consegue desenvolver isso em um ano, em 2 finais de semana de certificação, ou em 50, 100 horas, não. É um trabalho, as pessoas têm que passar pela vivência de sentir o professor conduzindo-te a sentir tudo isso, para você dar a importância e o valor necessário, e você querer treinar mais e cada vez mais, para você ter elemento, ter uma ferramenta para trabalhar com os diversos perfis, tipos de pessoas. Porque somos diferentes. O ser humano é um verdadeiro zoológico de espécies, de tudo. Então, e como chegar à alma do aluno para que ele se encante com o movimento, se encante com o método. Isso é a arte do método.
Olha, eu diria aqui, me permita uma licença poética, encantadores estão esses seus olhos verdes, com a luz do sol chegando cada vez mais, por causa do horário. Nos encanta muito, tá, Rosa? Meus olhos são verdes. Olho viva é mais verde que o outro, tá? Quando criança, Sim, eu tenho um de cada cor, ó. É verdade. Tá vendo? Aham. Então, o que é verde hoje em dia, quando criança era mais azul, e o que é mais marronzinho era verde, tá? Estava no navio, um navio aí, e havia unos meninos que tiravam uma foto de tu íris, ¿no? de tu sóleo, tá? Aí os meninos tiraram a foto minha, quando eu falei assim, para aí, mas como que é? Você tem dois olhos, são muito diferentes. Eu falei, sim, ainda bem que você se deu conta, porque são diferentes. Eu tenho isso assim... Tenho consciência que eu sou diferente. Olha, não é uma entrevista, é uma aula de vida, é uma aula de dedicação à vida que você nos proporciona. Eu sei que você tem compromissos, graças a Deus. Então eu quero te agradecer demais mais uma vez pelo seu tempo. Você nos recebe em sua casa, isso é um privilégio, para nós é uma deferência que a gente levará para o resto da vida, em razão da tua grandeza e ao mesmo tempo do tamanho que você se coloca diante do autêntico Pilates, do senhor Pilates e da Romana. Então é para poucos, viu, gente? É para poucos. Pilates escolhe as pessoas. Isso tenho certeza. Uau. Não é para todo mundo Pilates. Pilates não é para todo mundo. Não todo mundo está pronto, preparado para fazer Pilates. Eu não tenho que respeitar isso. Não todo mundo está pronto. Porque Pilates é uma transformação de todo, de corpo, de mente, de espírito, de dar um significado diferente à vida, de você querer entrar em um caminho mais de... Sabe, como de preparar-se para a nossa morte. Eu acho que isso é importante. Há que viver a vida, mas há que vivê-la de uma maneira correta. Por quê? Porque nós temos que dar conta. Um dia a colheita daremos conta. É obrigatória. Uhum. Você semeia, não é obrigatória, mas a colheita é. Então, Pilates nos leva a viver de uma maneira mais correta. Romana sempre falava assim para mim, Inélia, faça sempre a coisa como deve ser, correta, desde o início, porque aí você vai ter mais possibilidade de que as energias que interagem em nós vão estar a nosso favor. Então, essas são as coisas que Pilates nos leva a ser mais ponderado, mais respeitoso para nós mesmos, pela vida, pelos nossos clientes. Principalmente. Estar em um momento sempre de gratidão pela família, pela tua mãe, não importa que mãe, não interessa que pai, mas pelos pais, porque nos deram a oportunidade de vir a este mundo, de continuar a nossa evolução e valorizar o tempo, cada segundo. E não perder tanto tempo. Eu trabalho muito. Cheguei ontem de Peru, vi em minha agenda, Ana Rosa, jurava que hoje era quarta, não é sexta, porque me perdo tanto viagem. Eu ia ir a um estúdio a dar treino para os professores. Não, eu tenho que dar treino hoje para os professores da certificação. E após do treino, eu tenho mesa redonda com todas as turmas de certificação de México, Lisboa, Brasil, e achando que era quarta-feira. E ela com o firme propósito que ia fazer faxina hoje na casa. Falei, puxa, depois de vou ir a dar o treino, como estava viajando, vou chegar em casa, adoro limpar meu apartamento, cuidar minhas plantas, etc. Que nada, hoje eu vou estar a altas horas. Olha, um beijo enorme. Gratidão eterna, mais uma vez. E, olha, nenhum reformer reformará se você não tiver o propósito, se você não permitir a reforma, que é interna.
Lo que ele falou tem significado. Reformer, para quem não sabe, Reformer é um aparelho que se tem nos estudos que se chama Universal Reformador do Corpo. Olha que incrível. Ou seja, todos os corpos podem ser mudados através do Reformer, que é um dos aparelhos de que o senhor Pilates criou, tá? Então, mas só que a reforma de teu corpo, a reforma de tua vida, não acontece assim como quem toma um copo de água, não. A reforma de tu corpo, de tu ser, de tua vida, depende de você. Você tem que decidir. Você tem que optar por ser melhor. Essa é a pessoa que vai gostar de Pilates. Quem quer ser melhor, quem quer ser um melhor profissional, não importa da área, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor ser humanamente melhor. Essas são as pessoas que são atraídas para o Pilates. Por isso que eu falei que Pilates não é para todos e que Pilates escolhe aos professores e escolhe a quem vai praticar Pilates. E para encerrar, coma uma maçã por dia. Uma maçã por dia faz muito bem à saúde. Muito bem, muito bem. É que em todos os estudos nós temos para que o aluno, após a aula, ele come uma maçã. Hoje em dia, a ciência fala a importância de uma maçã. Já o senhor Pilates já falava isso desde... Ele tinha no estúdio já maçã, tinha no um cesto estúdio com maçã. maçãs. A importância de uma boa escovação, a importância de você saber tomar banho, como a escovação elimina a célula, ajuda a organizar essa fibra muscular, estimula a pele, a oxigenação, tira células mortas e assim por diante. Pilates é um estilo de vida, Pilates é uma filosofia. É a filosofia de ser melhor, de se cuidar, de se gostar, de se aceitar e de querer sempre ser melhor, não? Amém. Curta, comente, compartilhe. Principalmente a sua vida. Feijão. Um prazer. Um prazer. Muito obrigada por estar na minha casa, porque o estúdio estava lotado, não dava. E obrigada por Ana Rosa, que sempre está presente na minha mentoria, sempre perguntando coisas interessantes, perguntas maduras, perguntas de gente que realmente está dentro do método, utiliza o método, compreende o método. Acho que isso é importante. Então, muito obrigada a todos. Um beijo. É isso aí. Foi. Estende o. Flexiona cotovelo. Estende o